Toda a igreja, noiva do Cordeiro, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem tomar os vossos assentos, agradecer a Deus por este momento tão honroso em que Ele nos confere através da instrumentalidade do nosso digno presidente, pastor José Oswaldo Nunes, que de bem perto é um patrimônio vivo e ativo do nosso coração. Trago comigo também as saudações do nosso digno pastor presidente, pastor Roberto, quando ainda ontem também foi o nosso primeiro cerimonial de Santa Ceia e posse das diretorias Convenção Igreja, onde pela misericórdia do Deus vivo fomos mais um ano reconduzidos a estar ali cooperando com o nosso digno presidente. Seguido disto, agradecer a Deus e, ao mesmo tempo, já incumbir o nosso digno pastor com muita reserva e honra de estar sendo um dos nossos preleitores na nossa 63ª EBO, que ocorrerá entre os dias 8 a 14 do mês de maio. E no dia 11 será a celebração do natalício do nosso presidente. Por certo, em Campina Grande, o pastor deve o encontrar, mas ele já enviou, pastor, viu? Um convite para que o senhor sinta-se muito bem à vontade e esteja ali conosco em Abreu Lima, como sempre. Agradecer a Deus pela vida de cada um dos diretores, cada um dos pastores que ornam este púlpito e convenção. Ler um trecho da palavra do Senhor que está inserido no livro dos Salmos, o Salmo de números 40, quando os dois emblemas que sinalizam este cerimonial já estão apostos, e aguardar somente as orientações e determinações do sacerdote oficial deste cerimonial, para que possamos cercar esta douta mesa. Porém, este texto bíblico, ele vem coadunar com a leitura devocional que nos foi entregue, dado o momento em que Cristo é submergido nas águas barrentas do Jordão, pela instrumentalidade do seu primo João, o Batista. Salmo de números 40, versos 1, 2 e a primeira parte do 3. O texto, no seu textuário, está dito que Deus ouve a alma paciente e a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Está dito assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Eu não sei se se a sua fé alcança de interagir com esta pessoa do seu lado, dizendo para ele ou para ela assim, ó, independente das circunstâncias, você vai cantar o hino de vitória. Se a sua fé alcança, acredita nisto, que é muito bom ao nosso coração. Esse texto inserido que está entre a coletânea dos 150 salmos, mas a priori registrado no Salmo de números 40, nada mais é do que uma fala própria de alguém que é achado por Deus. O Salmo 89, que é o Masquiel de Etam, o Azarita, um músico do templo à época, com muita propriedade, ele registra nos seus versos 19 e 20, dizendo: então em visão falaste do teu santo lugar e disseste: socorri a um que é esforçado.
Exaltei ao eleito do meu povo, achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme. O filho da perdição não o abalará. E quando a gente corre mais um pouco à frente, Davi se mostra preocupado pelo comportamento de sua casa, de seus filhos, sendo ele alguém que Deus o achou e personalizou. Lucas faz redundância desse texto, afirmando do único que Deus acha e personaliza. Achei quem? A Davi. E nos versos 30, Davi está preocupado porque ele está guerreando, ele está conquistando vitórias, ele continua cantando, mas as decepções, as frustrações não lhe deixam de vir. E no cá para nós, todas as esferas de familiares, subordinados, superiores, Davi foi decepcionado. Não houve outro cidadão em toda a Bíblia que mais enfrentou o casma, o opróbrio da decepção, senão Davi. Mas se eu pudesse colocar, pastor Daniel, um texto aqui nesta fala, eu diria: decepcionado sim, desesperado jamais. Ele tinha a convicção na esperança. E parece-me, pastor Oswaldo, que Paulo, o homem que teve um dos privilégios que homem nenhum até hoje teve, qual foi? Ser evangelizado pelo próprio evangelho. É Jesus que encontra Paulo e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. E ele, escrevendo à igreja em Roma, ele disse: ei, está atribulado, é? Se alegre. Porque quando você investe alegria na tribulação, vai te causar uma poupança de paciência, outra de experiência, e por fim a esperança. E nessa esperança não pode ter confusão. O mundo está agitado, está perturbado, mas a igreja é coluna e firmeza da verdade, e tem esperança no Deus que recebe. Levante a sua mão, levante a sua mão. Toca nesse vaso e avisa aí: bom é ter esperança. Mas ele está recluso. Ele está dentro de uma caverna da região de Adulão, onde a sua congregação era lotada de 3 grupos: os em apertos, os em dificuldades e os que estavam depressivos, angustiados. Mas ele estava lá dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu que me fala. Só Deus para ouvirmos no momento de perturbação, no momento de necessidade. Marido não entende, esposa não entende, filhos muito menos, mas há um Deus que não nos desespera, um Deus que não despreza. Aí Davi vê a situação de seus filhos numa situação mais do que deplorável, e ele se declina a orar ao Senhor, o Deus que lhe ouve na aflição. Aí Deus se revela dizendo assim: calma, Davi, segura aí através da instrumentalidade de Etã, ato ou efeito condicional: se os teus filhos deixarem a minha lei, se os teus filhos profanarem os meus preceitos, se os teus filhos abominarem os meus mandamentos, se os teus filhos não derem ouvido aos meus juízos, tenha calma, eu vou castigar com vara a transgressão de teus filhos, mas não perco um para Satanás. É uma herança de Deus sobre a nossa casa.
E neste início de ano, nesta primeira Santa Ceia, a oportunidade que o presidente nos confere, eu quero te dizer que a tua casa está blindada pelo sangue do Cordeiro. Os umbrais das portas da tua casa, a essas horas está sendo aspergido. Ainda que o mal venha, vai passar por longe, porque você está na torre de vigia, você está dando glória. Ainda que caia 1000 de um lado, 10.000 do outro, você não será atingido. Eu cheguei aqui e vi uma cerimônia de envio de missionário. Eu lembrei-me, pastor Orisvaldo, há uns anos atrás eu estou numa escola bíblica lá em Campina Grande. E o pastor Rubem foi designado para a província de La Misión, na Argentina. E naquela noite ele contou um testemunho lindo. Ele disse que, chegando naquela província, a igreja o enviou, mas não tinha casa pastoral, não tinha templo. E ele soube, pastor Jairo, que havia um fazendeiro muito gentil que amava investir em missões, mesmo sendo nativo. E ele procurou esse fazendeiro, pastor Daniel, e disse: olha, eu sou o missionário enviado aqui para essa província e nós não temos um terreno, e sabemos que o senhor tem várias terras e o senhor não queria, assim, doar um pedaço de chão para que possássemos fazer um templo, uma casa. E o fazendeiro disse: eu vou conversar com a minha esposa. Amanhã volte, que eu vou ter uma resposta para a sua vida. Quem crer que nesta primeira Santa Ceia, ao cruzar dos ponteiros do dia de hoje, chamado dia 3, Deus tem uma resposta para você e para quem veio com você. E no outro dia, pastor, ele volta, na esperança de receber a tal resposta do terreno. E quando ele voltava de férias também um tal capataz daquela fazenda. E o fazendeiro tinha outras atividades a fazer na cidade e não se ateve de dizer para eles, mas já que estava marcado, ele deixa 2 cartas inscritas, uma para o capataz e outra para o missionário. A mulher está nos afazeres domésticos e não se policia em endereçar as cartas. E quando o capataz chega, ela entrega uma das cartas ao capataz como resposta e outra carta ao pastor missionário. Só que a carta que era para o capataz, ela entregou para o pastor, e a que era para o pastor, entregou ao capataz. É desse jeito mesmo. O capataz, apressado, abriu a carta e estava escrito assim: conte comigo, escolha o pedaço de terra que você precisa e plante o que quiser, construa o que quiser. E o capataz entende que é algo indenizatório e corre para casa para contar a mulher da bênção. Nesta ocasião, o missionário fica esperando e o anjo do Senhor disse a ele: abra a carta. Dá para você dizer para esse irmão assim: abra a carta, meu filho. Aleluia. E quando o pastor Arnaldo ele abre a carta, tinha lá 4 ordens de serviços para você. A primeira era: tampe as brechas da cerca, para que o rebanho contaminado do lado de lá não invada a propriedade do lado de cá. Segunda ordem: depois que você tampar as brechas da cerca, amarre o boi brabo que está destruindo o nosso rebanho. Sempre tem um boi brabo, sempre tem brechas na cerca. E seguindo a ordem estava escrito: depois que você tampar as brechas da cerca, amarrar o boi brabo, alimente o rebanho com o pasto do bom.
para dar nutriente e esperança ao rebanho. Seguindo a ordem, estava escrito: depois que você tampar as brechas da cerca, amarrar o boi brabo e alimentar o rebanho com pasto, tudo bom, aguarde, espere, porque o seu patrão vai voltar com a sua recompensa. Esperar não é bom. Imagine com o composto da paciência. Mas eu trago nesta noite, pastor, e encerro aqui, 4 razões por que esperar no Senhor. E a primeira razão, por que esperar no Senhor, foi Isaías quem nos deu. Por que Isaías esperar no Senhor? E ele responde: porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o mesmo ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus igual a este, que trabalha em prol daqueles que nele espera. Quantos creem que Deus está trabalhando? Console um ao outro com esta palavra: Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Foi Jesus quem disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele é a rocha, trabalho cuja obra é perfeita. Segunda razão por que esperar em Deus. Quem deu? O próprio Moisés. Moisés, por que esperar em Deus? Porque Deus não é homem para que minta. Se ele falou, é prego batido e ponta virada. Quem falou foi ele. Lá em casa agora eu estou com método novo e quero compartilhar convosco aqui. Estou casado com a mesma mulher. Eu vi um negócio aqui hoje que eu vou levar lá para casa. E lá em casa, quando a Edneuza está meio estressada. Negócio de casal não briga, irmão. Agora não faça da sua casa um ringue. Cabe que esse negócio, né? Aí quando a Edneuza está estressada, eu já sei. Ela hoje está estressada. Aí eu vou dormir primeiro e ainda me espalho na cama. É porque ela vai ter que dormir, né? Aí no mínimo, meus irmãos, vai para o teu lugar, irmão. E aí, acabou a guerra, porque ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra arco, corta a lança e queima o carro no fogo. Levante assim sua mãozinha, levanta assim sua mãozinha. Diga para ele, diga assim: na noite de crise, vá dormir primeiro. Você sai vitorioso, sem briga, sem guerra. Aleluia! Glória a Deus. Terceira razão por que esperar em Deus. Quem deu? O próprio Jó. Jeová trocou gado, trocou reis, trocou jumentos, mas não trocou a mulher de Jó. Tá gordinha? Investe, meu filho, viu? Tá estressado? Suporta. Vai passando aí que daqui a pouco é dia. Dê glória a Jesus. E aí a mulher: Jó, abandonou. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ô Jó, por que esperar esse Deus? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quarta e última razão por que esperar em Deus. Por que esperar em Deus? Aí não são os profetas, não são os apóstolos, é o próprio filho de Davi quem responde. Ô filho, por que esperar em Deus? Pai, avise lá, pai, que o inverno acabou, a primavera é chegada, a sala do banquete está pronta. Ei, pastor Augusto, a tua bandeira já está hasteada e o tempo de cantar já chegou. Derrotado
endemoniado não canta, feiticeiro não canta, mas quem está alegre canta, quem tem esperança canta. Miriam cantou, Débora cantou, Ana cantou, Zacarias cantou, até Jesus. E Jesus cantou em uma noite que ninguém queria cantar, na noite em que foi traído. Ele cantou o hino de vitória. E você também vai cantar. Quem crê que vai cantar? Racalachura baitará. Começa a temperar a tua garganta, inflamar aí o diafragma. Pede a Deus uma direção. Está chegando o tempo de cantar. Leve para casa esta palavra. Diga comigo: tampe as brechas da cerca, amarre o boi bravo, alimente-se com o pasto do bom. Faça assim aí, espere que o seu patrão, abre a tua mão aí, está vindo aí com a tua recompensa.